Boa noite a todos. É com muita alegria no coração que estamos aqui reunidos para abraçar essa oportunidade de estudo. Porque se nós olharmos aos tempos que passaram, nós vamos observar que hoje é o nosso melhor momento. Temos uma liberdade para estudar, para buscar o conhecimento. Temos tantos livros, tantas experiências vividas, inclusive laboratório vivo do nosso querido professor Eurípides, no estudo e na busca da educação. Acreditando na educação das crianças para um mundo melhor. E nós vamos falar sobre essa metodologia durante o estudo da noite. Evangelização de espíritos, baseado no livro de Alzira Bessa. Então, todo o material que nós falaremos hoje está neste livro. Nós retiramos alguns trechos para poder abordar o assunto, porque é vasto. Vamos lá, Simone. Nós sempre somos convidados ao estudo. E essa noite não é diferente. Para refletir no que estamos fazendo de nossa existência, da importância dessa etapa de nossa reencarnação. Compreender a necessidade do estudo da doutrina espírita em nossa vida como espírito. Não podemos esquecer que neste corpo de carne tem um espírito que reencarnou com missão, com algumas atividades a desempenhar. E o que é evangelização de espíritos? A evangelização de espíritos é um método de educação apresentado por Eurípides Barçanufo. Esse trabalho se iniciou em 1907, com a abertura do colégio Allan Kardec. Foi o primeiro colégio espírita do Brasil. Essa imagem é atual. Lá em Sacramento, neste local, não funciona mais o colégio. Aqui, neste local, hoje está o Grupo Espírita Esperança e Caridade, com atividades de um centro espírita em Sacramento. Essa foto é atual. A foto do colégio, do liceu, é uma foto mais antiga e a gente acabou não trazendo. E a escola que nós estamos fazendo referência é a Escola Eurípides Barçanufo, que está em outro local. Foi para dar a oportunidade de receber mais crianças, então é um espaço muito maior. A finalidade dessa educação é conduzir o pensamento do espírito dentro da verdade, de tal forma que se sinta compromissado com a sua evolução. Isso facilita o entendimento dos meios que Deus outorga a seus filhos para que possam evoluir. E o professor Eurípides não está trazendo nada de novo. Ele está colocando em prática os ensinamentos de Jesus, pela pedagogia do amor que Jesus nos ensinou. Eurípides Barçanufo foi um exímio professor, desenvolvendo em suas aulas a mais rica e profunda pedagogia já conhecida da humanidade, a pedagogia do amor, exemplificada e ensinada por Jesus. Essa educação é direcionada ao espírito com a finalidade de mudar o pensamento e o sentimento. Os nossos pensamentos conduzem as nossas ações. Os nossos sentimentos são fontes
que influenciam o nosso dia a dia. E a gente vai ver isso mais à frente. Então, o professor Eurípides não está trazendo nada de novo. Ele está colocando em prática o ensinamento de Jesus. Jesus ensinava através das parábolas as mensagens de amor. O professor Eurípides está colocando na prática essa educação e teve a oportunidade de colocar nos livros e deixar para nós. Lá em Sacramento tem essa plaquinha que nós achamos muito interessante. Essa é a visão do professor com a sua equipe, e todos os trabalhadores dessa escola permanecem com esse entendimento de olhar essa criança que chega a essa escola como espírito, como uma oportunidade. Olhe as crianças como espíritos eternos. Ampará-las é um dever. Evangelizá-las é um ato de amor. Construa esse ato em sua vida. E todos os participantes dessa escola falam essa linguagem, sentem essa linguagem, vivenciam essa linguagem de amor. Auxiliar o espírito a aplicar o conhecimento espírita na vida do ser espiritual, de forma clara e simples. Não tem mistério. Não tem mistérios. O amor é o sentimento mais lindo que brota dentro de nós. E é isso que nós precisamos conhecer. É tão simples e está tão perto que nós desconhecemos. Às vezes vamos buscar tão longe, está aqui dentro. Faltam para nós conhecimento, descobrir para auxiliar. E quando nesse grupo dessa escola, quando eles têm esse olhar para esse aluno que chega, ele não vê o aluno com as suas limitações, com as suas queixas. Eles estão olhando ali esse espírito que está chegando a essa escola com necessidades. Alguns precisam de um olhar diferenciado. Outros já estão prontos e podem caminhar sozinhos. Mas outros não. Precisam de um outro tipo de atendimento. E estão, às vezes, na mesma sala, no mesmo grupo. E perceber cada aluno com a sua necessidade é um trabalho desta escola. Qual o princípio? E o interessante que a imagem, né, da escola que está lá, são as borboletas no formato da primeira letra, né, do E, Escola Eurípides Barçanufo. No sentido de liberdade. O espírito é livre. Nós que não conseguimos dominar essa liberdade. O espírito é livre. Essa educação tem como princípio ensinar a criança a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, baseado na pedagogia do amor ao próximo. E todo esse contexto que nós estamos falando é da escola, né, que a gente está fazendo a referência de um trabalho que se inicia com as crianças. E nós que não tivemos a oportunidade de passar por essa escola, que já somos espíritos adultos, e alguns de nós podem não ter passado por uma escola com essa base de educação. E o que nós fazemos? Vamos parar? Não. E é importante essa educação voltada para nós adultos também, no sentido de espíritos que buscamos a casa espírita para o estudo e o aprendizado, para entender as nossas necessidades. Nós não podemos olhar só o espírito na questão religiosa. Nós temos uma vida pessoal, nós temos uma vida familiar, nós temos a nossa vida religiosa, nós temos uma vida social e a profissional. Isso tudo tem que estar se relacionando em harmonia, em equilíbrio, para que eu possa ter o quê? Paz, para que eu possa ser feliz, para que eu possa ser uma pessoa
boa, para que eu possa amar. Se eu consigo equilibrar tudo isso, o meu espírito está em luz, está em harmonia, o meu corpo é saudável, porque estamos abrangendo todas essas etapas de uma forma serena. E é assim que acontece na nossa vida? Não, né, Denise? Às vezes, a questão pessoal está maravilhosa. A família, às vezes, não está muito bem. A religiosa, perfeita. Eu vou toda quinta-feira na Casa Espírita. Eu participo dos trabalhos, do bazar, da casa. Mas será que eu estou fazendo realmente a minha parte religiosa como eu? E a minha parte social, como eu estou me relacionando? E a profissional? Estou trabalhando, tenho um bom emprego, estou satisfeito, não estou realizado com o que eu estou fazendo? Quero buscar mais, não quero buscar nada? Quem é esse espírito? Quem sou eu? E cada um de nós está dentro de uma característica e faz parte desse círculo com várias variantes. Não somos iguais. Não somos iguais. E nessa questão do sentimento, essa metodologia chama muita atenção. Assim como o estudo da doutrina dos espíritos, pelo próprio livro, o Livro dos Espíritos, como o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que nos ajuda a entender, através da mensagem de Jesus, aqui é nossa fonte também de conhecimento. Essa parte do sentimento é tão importante que esse grupo do professor Eurípides, nos trabalhos lá da Casa Espírita, montaram, vamos dizer assim, né? Com a ajuda dos amigos espirituais, um livro só sobre esse assunto. Sentimento, a força do espírito. Sentimento, a força do espírito. Como é importante a gente entender que sentimento é esse. Porque se nós olharmos, eu como espírito, assumindo esse corpo de carne, é a minha existência atual. Mas eu já tive várias existências. E em cada vida passada, eu lidei com um tipo de sentimento. Eu lidei com um tipo de relacionamento. Eu vivi uma situação desse círculo com uma vida pessoal, com uma vida familiar. E isso eu trouxe de bagagem. Está no meu perispírito. E quando eu assumo esse corpo, eu esqueço as minhas vidas passadas. Mas esses sentimentos, trabalhados ou não, ficam no meu perispírito. E em determinado momento, eles podem acionar uma atitude minha em função dessa carga energética que eu trago, que eu não trabalhei na vida passada. Se na vida passada eu tive uma situação de ódio, que eu vivi, e eu não resolvi isso muito bem, isso deixou marcas no meu perispírito. E eu hoje estou numa situação, trabalhando esse meu sentimento dentro da minha casa espírita, dentro do meu grupo familiar. E por um momento, uma situação que provoque uma situação de ódio, ela vai se tornar mais ativa, porque vem à tona essa bagagem que eu trago. E eu deixo acontecer. Porque às vezes nós observamos a pessoa, mas ela é tão calma. Por que ela fez isso? Às vezes é uma reação da própria existência. Mas às vezes podem ser também essa carga
essa bagagem que nós trazemos. E neste livro aqui dos sentimentos, aqui no final, tem uma imagem muito interessante, trazida pelo plano espiritual, que é fácil da gente entender. A minha personalidade, eu, espírito encarnante, e as minhas vidas passadas, todas essas influências de sentimentos, de relacionamentos, estão aqui. E podem, de uma hora ou outra, vir à tona, em função de como eu estou tratando o meu sentimento hoje. Então, quando a gente diz que a gente retorna a esta vida, para essa oportunidade de trabalhar esses sentimentos. Porque nós já falamos aqui, o ódio é o amor doente. Se eu estou odiando, é porque eu amei em algum momento essa pessoa ou essa situação. Então, alguma coisa aconteceu. Aonde eu quebrei nesse relacionamento para que esse amor virasse esse ódio? O que aconteceu? E neste livro, ele fala tem um capítulo que ele dedica aos sentimentos. Ele fala do amor, do ódio, da ambição, do ciúme, relatando. É muito interessante. E esse grupo nessa escola, sabendo disso, ele começa a observar nas atividades com as crianças a questão. Fazem atividades que eles possam observar a criança individualmente e em grupo, através dos processos, observando, experimentando as situações, vivenciando. Porque a gente só pode saber realmente da nossa reação, o que eu vou fazer, quando eu estou vivenciando aquela situação. Porque eu até falo, se fosse comigo, eu faria assim. Se acontecesse comigo. Mas na hora que acontece, na hora da prova, é que a gente dá o testemunho. Foram assim com os discípulos. Quantos falaram e disseram para Jesus, eu te amo. E depois falaram outras coisas. As ações não foram as palavras. Os atos não foram aquilo que eles diziam. E nós conhecemos todas as histórias das parábolas, a vida dos apóstolos, e nós entendemos perfeitamente essa questão do observar, experimentar e vivenciar. E nós estamos falando desse trabalho lá da escola do professor Eurípides, lá em Sacramento, mas não é só em Sacramento. Essa oportunidade está aberta a qualquer casa, a qualquer escola que queira utilizar essa metodologia. E aqui na nossa casa não é diferente. Essa casa do professor Eurípides, que nós abraçamos com tanta emoção, e a emoção se torna mais forte quando nós estivemos lá, né, e tivemos a oportunidade de vivenciar isso de perto, de sentir. Quando nós entramos nessa escola do professor Eurípides, uma música, silêncio bem suave, estava no horário da tarde, então as crianças já tinham feito as refeições, e estavam dormindo, né, tirando um cochilozinho, e os sapatinhos na entrada da porta, aquela filazinha dos sapatos, as crianças dormindo, aquela música suave, parecia que a gente estava em outro planeta, parecia que a gente estava em outro local. Ali era uma miragem para mim. Dentro daquele colégio imenso, tudo organizado. Olhava uma sala, olhava outra, a mesma harmonia, a mesma vibração. E é isso que nós trazemos para a nossa casa. Aqui, quando nós iniciamos às 7h30 com a Terezinha, fazendo a leitura, a gente vai harmonizando, para quando as pessoas aqui possam chegar, sintam essa harmonia. Os amigos espirituais estão aqui desde cedo, mas eles precisam dessa conexão conosco, para que essa harmonia se faça aqui, e que possamos aqui também sentir essa paz.
E a nossa casa, do professor Eurípides, aqui no Recreio, também tem uma obra social. E aqui as crianças também, nas atividades durante o ano, tá, a Cris, tá aqui a equipe, também trabalham desta forma. Trabalhando a questão dos valores, das famílias, olhando esse ser como um espírito que volta e precisa de amparo, que precisa de proteção. Não é dar só a comida, não é dar só o alimento. É entender a necessidade dele. O que ele está precisando. Porque ele não está conseguindo se relacionar na turma. É pessoal, é familiar. E olhar esse ser não como, ele não tem jeito. Não. Se Jesus nos recebeu com tanto carinho, se ele falou desse amor dentro de nós, é assim que também nós temos que exercitar com aqueles que chegam, que nos procuram. E não só com as crianças da obra social, com os irmãos que também chegam à nossa casa, através do atendimento fraterno, receber, ouvir. Às vezes nem precisamos falar, só ouvir, dar o abraço, entender qual é a necessidade e ajudar naquilo que nós podemos. Vamos lá, Simone? E aqui nós destacamos a imagem de Pestalozzi para ver que nada é por acaso. Toda a doutrina de Allan Kardec, né, tem também fundamentos de uma educação nesse sentido. Professor Eurípides não foi diferente. Então está tudo se relacionando. Quando a gente começa a estudar o início do Espiritismo, quando a gente estuda desde Jesus, a gente vai vendo tudo se encaixando numa coxa linda, para que a gente hoje estivesse aqui com essa oportunidade de estudar. Naquela época era muito mais difícil as informações chegarem. Hoje não. Hoje nós temos essa abertura, essa liberdade do conhecimento. Então aqui é só para destacar que toda essa metodologia também está baseada nas informações e no trabalho de Pestalozzi. Porque se a gente for falar aqui, vai dar outro estudo. Vamos lá, Simone? E aqui, nós queremos pedir a todos vocês, quando estiverem estudando, quando estiverem na sala do passe, quando estiverem aqui em oração, tentar imaginar o seu corpo, não como Rosângela, Sérgio, Lúcia, não a sua forma física atual, mas se colocar como um espírito liberto, precisando trabalhar todo o seu campo magnético, trabalhar aqueles sentimentos de outras vidas, para que a gente possa, através das vibrações e das energias que aqui nós temos, neste local, pedir ajuda, para que esses irmãos espirituais, que conseguem trabalhar através das energias que estão aqui nesse ambiente, trabalhar os nossos campos para nos fortalecer. Para que os nossos sentimentos e essas vibrações, que ao sairmos daqui, nós possamos levar, carregando bateria, nesse sentido mesmo, de recarregar. O nosso corpo, a ciência não é questão só de religião, não. A ciência estuda pontos magnéticos ao redor de todo o nosso corpo. É ciência. E às vezes, por questões do dia a dia, pela nossa vida agitada, a gente vai descarregando esses campos. Para a gente poder ter uma ideia, é como se fosse o celular. Quando nós usamos alguns aplicativos, a bateria não vai mais rápida? Não é assim? Nosso corpo também. Às vezes, durante o dia, por situações que nós vivemos, nós gastamos mais energias.
E às vezes, se achando tão fortes, vamos além dos nossos limites. E às vezes é necessário, sim, parar, recarregar, com a bateria toda fortalecida, vamos lá, voltar às atividades. Porque quando às vezes a gente vai forçar, o que acontece? Ou a qualidade daquilo que a gente vai fazer não vai ficar legal, ou a gente vai se desgastar mais ainda. E esse tempo é importante, a gente entender o tempo da gente. Então, nunca esqueçam disso. Lembrar do nosso corpo, com todos os campos, precisando recarregar, precisando colocar realmente num carregador e energizar. E esse momento, como nós ainda não conhecemos, nem dominamos todas essas técnicas, a Casa Espírita está à disposição para a gente nesses momentos, que é quando estamos no passe, quando estamos utilizando da água fluidificada, quando estamos participando da reunião da saúde, da oficina da saúde, quando estamos aqui fazendo uma leitura, ajudando a mentalizar e energizar para que os amigos possam nos ajudar nesses campozinhos que nós estamos precisando. Então, só um pouquinho. Então, não deixar. A gente precisa recarregar essas energias para deixar vibrações novas em nosso perispírito. É sempre importante a gente manter isso, porque nós não sabemos em que momento estaremos voltando para a pátria. Não sabemos a nossa validade. Então, é necessário manter sempre o nosso corpo trabalhando esses sentimentos e os nossos relacionamentos para voltarmos de maneiras mais saudáveis. O evangelizador identifica-se como um espírito em busca de novas oportunidades. Tem consciência de que é um espírito em experiência terrena e não um corpo com manifestações espirituais. Esse pensamento lhe dá condição de promover sua mudança, quando necessária, sentindo-se amparado pelo conhecimento e aproveitamento, as lutas de cada dia para construir um novo momento em sua intimidade mental, o que contribuirá com a renovação dos quadros armazenados em sua memória. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Assim como nós limpamos a nossa casa, às vezes temos que limpar os pensamentos. Aqueles pensamentos que ficam martelando, temos que renovar. E quais os recursos que nós podemos auxiliar para utilizarmos essas técnicas dentro do conhecimento do espírito? E aqui nós destacamos 4. Da natureza, da razão, da consciência e da vontade. Jesus falava, como sempre já repetimos, mas é sempre bom lembrar. Jesus falava de forma simples e com muito amor. De forma simples. Não precisamos buscar palavras sofisticadas, muita fala. Simplicidade e dedicação. Na natureza, eles trabalham a criança ou o espírito, né, na questão dos adultos, quando nós aqui conversamos a respeito da mediunidade. O espírito é estimulado a descobrir Deus em toda a criação, passando a compreender sua natureza, a finalidade e a destinação. Sentir Deus em todas as coisas. Parar um pouquinho e observar o dia, a noite, as estações, o momento de plantar, o momento de cuidar, o momento de colher. A natureza, ensinando a gente.
E eles utilizam desses recursos para fazer as atividades com as crianças. A razão. A palavra deve ser carregada de vibrações coerentes com a verdade e pautada no bem. Coerentes com a verdade. Mesmo com as crianças. Mesmo com as crianças. Mesmo com os pequenos. Porque quando a gente fala aqui em criança, a gente está sempre relacionando a escola, mas quando a gente estuda, a gente lembra que nós somos essas crianças que voltamos e estamos aprendendo também. Então, a verdade, quando ele carrega nesse sentimento de refletir, Jesus falava o quê? Sempre na verdade. A verdade vai nos libertar. Pautada no bem. Transformar esse homem velho, como nós chamamos, né, que viemos de várias existências, num homem melhor. Na consciência, iniciamos o trabalho de vigilância do pensamento e dos atos e acionamos seus filtros, principalmente o do conhecimento, mantendo o campo mental higienizado, que nós até já falamos aqui sobre a questão da limpeza dos nossos pensamentos. Então, a consciência. E essa consciência a gente tem que estar sempre pensando. Nós, espíritos, com oportunidades, e tentando mudar, através das nossas atitudes no bem, em ser uma pessoa melhor. A nossa consciência. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Estou aproveitando bem essa oportunidade que eu tenho? E a vontade? Ah, meus irmãos, a vontade. A vontade. Promove no espírito um estado de alegria que dulcifica seus pensamentos de forma efetiva. Motivados pelo amor do Cristo, empenha em servir no bem. Empenha. Ele tenta, não quer dizer que ele vai conseguir. Mas quando a gente coloca no nosso ser essa vontade de fazer, a gente movimenta uma energia ao nosso redor que traz tanto bem-estar para nós, que é capaz de ajudar em processos de cura de nós mesmos, de mudar situações dentro de nós. A vontade. E essa vontade vem seguida de uma outra fonte, que nós estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem as páginas mais lindas sobre essa atividade da caridade, a construção do pensamento no bem. A caridade é o caminho que nos conduz a Deus. Através dela, reorganizamos toda a estrutura mental do espírito. É a caridade a lição maior ensinada pelo Mestre, que afirmou ser ela o caminho libertador. Porque quando você se empenha nesses trabalhos de caridade, você doa, mas você recebe muito também. É um trabalho compartilhado. Não é um trabalho de mão única. Compartilhar. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, são os itens 8 e 10. Que o título do capítulo é Fora da Caridade Não Há Salvação, que nós até convidamos a todos a reler, é sempre bom. Consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira que adorem o Criador, eles
se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Reconhecê-lo-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. E se a gente começa a entender as palavras, as mensagens, estudando as frases, qualquer que seja a maneira que adorem o Criador. Ninguém aqui está falando em religião, nem destacando uma ou outra. A gente está falando em servir no bem, em praticar o amor. É isso que Jesus nos pede. Vamos lá? E a casa espírita, para nós, é essa nossa escola, para os adultos, que não tiveram essa oportunidade na infância de passar por uma escola com esses padrões, é a nossa escola, é o nosso hospital, como diz a música do Carlinhos, hospital de almas. E na casa espírita tem esse papel de acolher, de consolar e esclarecer. Porque quando nós fazemos parte dos grupos de estudos na casa, nós estamos tendo essa oportunidade do conhecimento. Quando nós participamos destas reuniões, é uma oportunidade de estudo. É o momento que nós deixamos o mundo lá fora e aqui ficamos concentrados estudando um pouquinho a doutrina de Jesus. E a casa oferece os cursos todas as terças. Temos grupos. Quem já está participando conhecem a metodologia. Quem ainda não participa, quiser participar, estamos convidando também. Na quarta-feira também temos um grupo de estudo às 8 horas. Às 8. Temos a evangelização de nossa casa, que no ano passado acontecia às quintas, durante essa reunião pública, e esse ano está acontecendo aos sábados. E nesse grupo de evangelização das crianças da nossa casa, a equipe trabalha com essa metodologia do professor Eurípides, de conhecer essa criança que está sendo evangelizada, utilizando, além da leitura, as atividades também com música, com arte, despertando e podendo conhecer melhor e como ajudar essa criança nos trabalhos. Então, acolher, consolar e esclarecer é uma atividade de nossa casa e nós estamos aqui abertos para todos aqueles que precisem de informação. E aqui, meus irmãos, é um exercício que nós temos diário, né? Entender que não basta conhecer as palavras de Jesus. Compreender seu evangelho e conhecer a doutrina espírita. Devemos torná-los instrumentos úteis a nós e àqueles a quem desejamos o melhor, o equilíbrio e a paz. Nada se consegue da noite para o dia. Nada se constrói sem uma base, sem uma estrutura firme. Porque situações e questões da vida nós vamos vivenciar, ou seja, por uma doença, ou seja, por uma questão do trabalho. E a gente precisa estar fortalecidos para enfrentar essas situações, para não desanimar diante de uma situação que não está favorável a nós. Esta é a compreensão. Não se desesperar. A gente sabe que em determinados momentos é difícil manter o equilíbrio, manter a paz. E a gente realmente desanima, dá uma quedinha. Mas é preciso renovar os nossos pensamentos, ter a fé, a certeza de que as coisas podem melhorar e fazer o que depende de nós. O que depende de mim, eu tentar botar o meu melhor, a minha vontade de melhorar,
a minha vontade de acertar. É isso também que conta muito, quando a gente acredita. Porque se eu não acredito, eu já perdi uma etapa. Eu já estou desistindo, eu não estou acreditando. Agora, se eu boto a vontade à frente, se eu acredito, eu vou balançar, mas eu estarei de pé para enfrentar. E é esse chamado de Jesus. Não basta conhecer as palavras, é vivenciar o Evangelho de Jesus. Essa oportunidade nós temos. Experiências, nós já vimos que temos muitas. Laboratórios vivos. Professor Eurípides se dedicou à vida pela educação, acreditando num mundo melhor. E se nós observarmos, nós vamos vendo crianças chegando com habilidades que a gente vê que não é desta vida. E eles estão chegando. E a gente tem que acreditar nessas crianças, nessa nova fase. É a era do Espírito. Então vamos fazer o que nós podemos e o que nós já sabemos. No mundo melhor que virá. Temos que acreditar, temos que confiar. E aqui a gente quer deixar essa mensagem do professor Eurípides, porque não tem como não se emocionar quando a gente estuda o trabalho dele, vê toda a dificuldade que ele passou. E ele foi para a pátria muito novo. Ainda tinha muita coisa para fazer dentro da nossa visão. Mas a gente esquece que ele continua trabalhando do outro lado. Muito trabalho. E lá talvez ele possa até, com as condições, nos ajudar até mais. Mas como a nossa condição de pensamento é limitada, a gente ainda está muito preso à matéria, a gente ainda fica com esses pensamentos, né? Poxa, por que ele foi tão cedo? A gente ainda fala desta forma. E a gente se emociona de ver o trabalho dele, a dedicação, a vontade que ele tinha, a fé que ele tinha. E o amor é tudo que temos. O único caminho pelo qual um pode ajudar o outro. É esse amor que liberta, é esse amor que ampara, é esse amor que ilumina a gente. É essa centelha divina que Jesus quis nos ensinar, que Deus está dentro de nós. Se a gente ativar essas potencialidades dentro de nós, a gente vai sentir esse amor, a gente vai sentir essa paz que Jesus tanto quis nos ensinar. E a gente pode sentir tudo isso, sim, mesmo com as nossas limitações, mesmo com os nossos erros, mesmo com as nossas... A gente não acredita muito, né? Fica naquelas dúvidas. Mesmo com essas dúvidas todas, nós podemos sentir essa paz. E é isso que nós queremos deixar na noite de hoje. Esse estudo, essa abertura, essa liberdade. E falar com cada um de vocês. Vamos estudar. Vamos olhar para dentro de nós e ver esse espírito que voltou. Como a gente, outros amigos que já estiveram aqui falaram, que nós estamos com a nossa melhor roupagem. Então vamos agradecer a Deus e fazer o melhor dessa encarnação. Para quando sairmos daqui, sairmos com as nossas energias, os nossos campos, com melhor bagagem. E é isso que nós queremos deixar da noite de hoje. Acho que tem mais um, não sei. A gente não pode deixar de falar da nossa obra social. Quem quiser conhecer, de segunda a sexta, estamos aqui. Nesse período agora, na próxima semana, estaremos em recesso, até em função das obras que nós estamos fazendo na nossa casa. Mas depois as atividades normalizam e fiquem à vontade para conhecer os nossos trabalhos. E quem puder, através do Facebook, é só digitar lá no campo de pesquisa, Casa de Maria Clara, que vão encontrar a nossa página e podem acompanhar todas as atividades da casa. E nos ajudem, se puderem divulgar, e curtir a nossa página. E acompanharem lá os nossos projetos, que nas próximas reuniões nós falaremos mais. Acho que terminou. E assim nós agradecemos a todos, aos amigos espirituais,
por essa oportunidade de estudo. Obrigado, professor Eurípides, obrigado por toda a equipe. Que assim seja. É nova luz, vem de Jesus.